Minasan, konnichiwa, Muto Koji desu. Eu sou Koji Muto. Gente, eu vou falar uma coisa muito importante para você que quer aprender o idioma japonês ou qualquer outro idioma. Como cheguei a falar 2 idiomas em um ano? Isso é uma história real. Eu cheguei a interpretar, eu cheguei a ser tsuyaku em japonês, né? Assim, tradutor de 2 idiomas dentro de um ano, porque os meus amigos naquela época podem testificar, né? Quer dizer que, assim, um idioma praticamente já esqueci, mas eu consigo falar assim mais ainda algumas coisas, mas naquela época eu era fluente nesse idioma e outro também estava chegando a certa fluência, mas de qualquer maneira eu estava lidando com 2 povos, eu podia interpretar, eu podia fazer tradução para essas pessoas entre japonês e os idiomas deles. Né? Começou com um encontro com 2 povos, né? Um é indonésio, né? Povo indonésio, da Indonésia. O segundo é peruanos. Aí cheguei a aprender esses 2 idiomas, né? Cheguei a indonésio e espanhol. É diferente, assim, língua que não tem nada a ver, né? Eu vou mostrar isso depois, né? Aí depois eu fui ao Brasil e aprendi português, né? Como eu estou falando, assim, virou minha segunda língua, né? E eu tomei aulas online e cheguei a falar inglês também, né? Foi, assim, foi uma luta, né? Mas a minha língua materna, né, desculpe, a minha língua materna é japonês, né? Assim, claro que assim, watashi wa nihonjin desu kara nihongo o harashimasu, minasan. Demo, eu queria compartilhar isso. Primeiro de tudo, eu tive bastante interesse de aprender. Eu queria aprender muito. De qualquer maneira, assim, gastando tempo, horas, eu queria aprender. Eu era universitário ainda quando eu aprendi novos idiomas. Era universitário. E mais, na verdade, assim, em vez de, assim, aprender engenharia, assim, né, assim, sou formado de engenharia aqui no Japão, mas eu queria, assim, estudar línguas, assim, principalmente essa língua da Indonésia. Eu queria, estava bastante interessado e, assim, queria pegar bastante vocabulário, assim, mesmo nas aulas da faculdade, né? Eu queria estudar também. Eu tinha bastante interesse, né? E o primeiro é indonésio, né? Assim, língua indonésia, da Indonésia, depois espanhol, né? Assim, praticamente assim, paralelo, eu estava estudando. Assim, e quando comecei a estudar espanhol também, uau, assim, bastante interessante. Eu comecei a falar desta maneira, eu comecei a gostar muito, né? Assim, o espanhol, uau, língua que não tem nada a ver com o inglês, que o japonês estuda inglês nas escolas, mas, assim, língua é diferente, uau, né? Eu comecei a imaginar falando desses idiomas, né? É assim, depois, assim, tentei memorizar, desculpe, assim, a palavra está errada, né? Tentei memorizar algumas frases, lógico, né? Frase é muito importante, frases, memorizar. Mas, assim, não conseguia entender, assim, assim, gente, assim, o que é insípido, o que é sem graça é tentar decorar, sem entender o significado, sem entender as regras, é, assim, uma coisa sem graça. E tanta gente acaba desistindo de aprender novos idiomas por causa disso, porque acaba interesse, porque é tsumaranai em japonês. Tsumaranai é sem graça, né? Sem graça, assim, aprender, só memorizar, só decorar frases. Não, isso é sem graça, né? Por isso, o que eu fiz, né? O que eu fiz é uma coisa muito importante, né? Criei oportunidade de falar com os nativos. Nossa, isso assim, me deu muita vontade de aprender, memorizar, pelo menos memorizar frases, né? Porque, assim, memorizando frase, falando com eles, com o povo, assim, da Indonésia, assim, algum indonésio, né? Conversando, né? Depois, assim, falando com algum peruano, né? Aí expressei, assim, quer dizer, apresentei algumas frases que eu tinha decorado, assim, a reação me encantou. Uau, sim, sugoi, né? Uau, que legal está falando, esse japonês está falando a minha língua, né? Desse jeito, tá? Acho muito importante isso, né? Claro que é assim, importante. Agora, tentei memorizar palavras, né? Escrevendo em folhas, né? Tentar, a folha como esta, né? Folha como qualquer, sim, dobrando,
né? Dobrando, assim, escondendo uma parte, né? Escondendo uma parte. Aí, assim, outro lado tem resposta, e desse jeito. Quer dizer que, assim, principalmente eu fiz isso, primeiro escrevo na minha língua materna, e depois, outro lado, escreve palavras nesse idioma que eu queria aprender. Então, assim, eu fazia isso toda manhã. Assim, eu gostava muito de fazer isso, memorizar, né? Memorizar, assim, principalmente a língua da Indonésia, assim, é pouca gramática e é bastante vocabulário. Então, assim, eu assim, foquei muito em aprender vocabulários. Né? Assim, é gostoso, porque assim, aprendendo vocabulário assim, simples. E depois, assim, regra é fácil. Né? Espanhol, por outro lado, tinha que descobrir regras. Não era fácil, né? Para mim, sim, para japonês não é fácil, né? Sim, uma coisa que importante, eu fiz isso. Pode gravar. Tentei descobrir as regras. Regra é importante. Quer dizer, estudei gramática. Eu considero a coisa mais importante de tudo, tem para estudar, para poder continuar, para poder montar frases, para poder entender, mas principalmente para poder falar, porque se você conseguir falar, você vai poder entender mais facilmente. Gente, assim, muita gente acha que, assim, eu entendo até o que eles falam, o que os japoneses falam, mas não consigo falar. Gente, assim, a ordem do estudo, infelizmente, está invertida, né? A ordem está invertida. Quer dizer que se você consegue falar, você vai poder ouvir, né, com certeza. Claro, sim, tem que entender, né, sim, mas não poder responder é um problema. Então, é importante descobrir as regras. Toda língua tem suas regras para aprender. Né? Eu vou compartilhar um pouquinho. Por exemplo, esta é uma... desculpe. Vou voltar aqui, né? Vou voltar aqui. Por exemplo, essa língua da Indonésia, indonésio, né? Indonésio, como fala, né? Sayamau makan makanan Japan, né? Aí significa eu quero comer comida japonesa. Esta assim, amarelo eu coloquei. Esse significa, seria japonesa, quer dizer, do Japão, né? Saia mal quer, né? Esse não tem, língua indonesiana, a língua da Indonésia não tem conjugação, né, de verbos, nada, nem substantivo, nem adjetivo, nada. Então é uma coisa muito fácil. Saia mal, eu quero, né? Sim. Saia mal, makan, comer. Então, eu quero comer, é muito fácil, eu quero comer. Makanan é comida. Tá vendo? Makan e makanan. Você coloca makan para comer, né? Verbo comer, e simplesmente coloca an no final. Aí vira substantivo. Né? Quer dizer, makanan é comida. Makan é comer. Então, makan, makanan, quer dizer, é comer comida. Né? Aí, simplesmente, para falar do Japão, e simplesmente colocar nome do país, Japão. Uau, muito simples. Então, nesse caso, assim, dá para criar uma frase, certo? Assim, quer dizer, eu quero beber bebida da Indonésia. Nesse caso, como que fica? Assim, beber é minum, né? Então, Sayamaw minuman Indonésia. Né? Seria essa, Sayamaw minuman Indonésia. É uma frase muito simples, mas assim, essa é para aprender mais, para aprender as regras, e se entende muito bem. Eu quero beber bebida da Indonésia, bebida indonesiana. Né? Bebida indonésia. E seria isso, Sayamaw minuman, porque assim, se colocar an no final de verbo, aí vira substantivo. Então, assim, vamos colocar depois do verbo minum, que significa beber, né? Então, colocar an no final de minum, seria minuman. Então, isso deve significar bebida, né? E está certo. Muito simples, não é verdade? Quer dizer que, assim, língua da Indonésia, assim, é uma língua muito fácil, muito simples, né? Uma língua feita. Então, não teve muito trabalho, assim, é muito fácil. Quer dizer, que depois de, assim, estudar mais ou menos 4 meses, eu já estava começando a traduzir para, assim, né, ao lado. Sim, estava indo numa igreja onde, assim, né, congregava esse tipo de pessoa. E aí, né, eu tentava traduzir, era desse jeito. Aqui tem regra, né? Regra de espanhol, né? Eu tentei fazer
isso, tentei aprender muito isso, né? Assim, por exemplo, eu hablo, tu hablas, ele habla, nós hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. E desse jeito, assim, para muita gente, para muitos japoneses, assim, uau! Né? Meus colegas, meus amigos também começaram a estudar, mas desistiram, sabe? Por quê? É por causa dessas regras, assim, acha muito trabalhoso, né? Assim, muita coisa, né? Eles acharam muita coisa assim. Por outro lado, assim, aprendendo uma vez esta forma, e pode assim usar para outros verbos. Claro, assim, tem verbo ar, verbo er, verbo ir, verbo ar, ir, né? Tem isso. Aí, assim, tem suas regras. Mas, assim, basta aprender, assim. Nesse momento, assim, trabalhando, assim, pessoa que gasta tempo com isso, essa parte, depois, assim, acaba aprendendo muito mais rápido. Sabia disso? E há tanta gente que quer ignorar a parte de gramática. Gente, eu falo a verdade, muita gente quer ignorar, escute, muita gente quer ignorar a parte de gramática e por isso acaba não conseguindo aprender, acaba gastando muito tempo, assim, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ainda não está falando, tá? Este é segredo. É muito fácil, né? Quer dizer, depois de aprender, depois de memorizar, fica fácil depois, né? Né? Desse jeito. Então, assim, para fazer passado também, né? Assim, eu hablava, tu hablavas, ela hablava, assim, eu hablei, tu abraste, né? Assim, ela falou, essas coisas, assim, muito... não é simples, assim, pela primeira vista, mas depois de acostumar, depois pegar né, um verbo, aí depois, assim, podemos, assim, né, aplicar, né, descobrir as regras é mais importante, quer dizer, gramática, aprender gramática. Né, assim, outra coisa mais simples, assim, eu te hablo la verdad, né, uma frase, assim, não tem pontinho no final, né, desculpe, né, mas eu te hablo, aí fazer negativo, só simplesmente colocar no, eu não te hablo la verdad, eu não te falo a verdade, né? Então, muito simples, né? Simplesmente colocar, mas assim, você tente decorar as frases desde o início, vai ter que gastar muito tempo. Mas você aprendendo as regras, será muito fácil. E desse jeito eu conquistei muitos idiomas, claro, assim, vários outros idiomas também, né? Então, gente, com pouco tempo, se você quiser aprender em pouco tempo, coloque nisso, assim, minha conclusão é assim. Minha conclusão é assim, um vocabulário, segundo, frases, e terceiro, regras. Com esses três, você vai conquistar qualquer idioma, qualquer idioma. Vocabulário, assim, fundamental. Vocabulário é fundamental. Você tem que pegar, assim, bom material, que tem bastante vocabulário, assim, pega, assim, se tiver desenho. Por isso, o curso que eu estou oferecendo coloca bastante desenho para poder fixar na memória. É muito importante. E frases também, né? Frases, é muito importante, frases exemplares. Eu recomendo para você aprender pelo menos uma frase por dia de japonês. Aí, juntamente com frases, você aprende regras, quer dizer, gramática. Assim, fazendo isso todo dia, com certeza, em pouco tempo, você vai estar falando o idioma japonês. Quer dizer, qualquer outro idioma, né? Eu tenho certeza. Da cara, minasan mo gambatte itadakitai to omimasu. Eu compartilhei isso, né? Eu quero que você compartilhe esse vídeo para ajudar muitas outras pessoas, tá? Que está tá tentando aprender, mas não está conseguindo aprender, mas assim, vai conseguir aprender, sim, facilmente. Quer dizer, no início talvez não seja muito fácil, tem custo, mas depois passar, né, a aprender essas gramáticas, porque assim, gramáticas do Japão, da língua japonesa não é tão complicada, né? Então, gente, 皆さん頑張ってくださいね。それでは今日はこの辺にしておきます。失礼します。